الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Queridos irmãos e irmãs, vamos iniciar hoje sobre um tema importante, como os demais temas que a gente vem falando. E embora é colocado, como vou dizer, frequentemente ignorado por alguns, só que é extremamente importante dentro do Islã, da nossa religião, nós sabermos sobre os gênios, ou então Jinn, tá? Jinin ao Jinn. Conforme o Corão e a Sunna, ou seja, a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esses Jinn são seres criados por Deus. Allah Todo-Poderoso criou todas as coisas. E a sua natureza e as suas interações com a humanidade nós devemos saber agora. Deus Todo-Poderoso falou assim na Surah Al-Hijr, versículo 27. وَالْجَانَ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ شَدِيدٍ. Deus falou assim, e os gênios nós os criamos antes de um fogo ardente. Então eles foram criados antes de nós. Essa passagem nos lembra da origem dos gênios, a sua diferença em relação aos humanos, nós que fomos criados do barro. Assim como os humanos, os gênios possuem o quê? Livre arbítrio, que é o poder da escolha. Na Surah Jinn, na Surata dos Gênios, no versículo 6, é mencionado que alguns gênios escolheram se desviar do caminho da verdade, do caminho de Deus. Deus falou assim: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. Deus falou, e havia homens entre os seres humanos que buscavam refúgio nos gênios, e eles só aumentavam a ruína. O Corão Sagrado, o livro de Deus, também nos ensina que os gênios existem em diferentes categorias. Há aqueles que são muçulmanos, gênios muçulmanos, obedientes a Deus, e aqueles que são rebeldes, que são maliciosos ou incrédulos. Os gênios podem influenciar os seres humanos, e a importância de se buscar proteção de Deus é enfatizada em várias suratas do Corão para buscar a proteção contra o mal desses gênios. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim, ou o profeta Muhammad, ele teve vários tipos de interações com alguns gênios, e a gente já sabe ao longo da história. Em várias narrativas, ele ensinou a nós, muçulmanos, sobre como nos proteger contra o mal desses gênios, os gênios malignos. Por isso, através de orações sinceras, rezas sinceras, súplicas, recitação do Alcorão, principalmente aquelas duas suratas que são os dois últimos capítulos, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, entendeu? Aprendemos que o profeta recomendava que os muçulmanos dissessem essas súplicas de proteção antes de entrar em lugares não limpos ou ao deitar-se antes de dormir. Isso destaca a necessidade de estar ciente das influências espirituais ao nosso redor. Por isso, quando a gente tem pesadelo, a gente acorda assustado. Geralmente é os gênios mexendo com as nossas almas. É importante destacar também que, apesar da existência de vários gênios malignos, há muitos dentre eles que aceitaram o Islã e se tornaram crentes, fiéis, bonzinhos. O profeta uma vez enviou um grupo de gênios
que se converteram ao Islã e foram instruídos a propagar e divulgar a mensagem. Por isso que ele é conhecido como o profeta dos gênios e dos humanos. Veio para todos. A compreensão dos gênios é essencial na nossa fé. Eles são parte da criação e o livre-arbítrio deles reflete na grandeza e na prudência, na sabedoria de Deus. Por isso nós devemos lembrar de buscar sempre essa proteção e esse refúgio. Falando o quê? A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaqa. Eu peço proteção a Deus nas suas palavras mais completas contra o mal dos demônios. Os gênios são seres mencionados na tradição islâmica, além de serem parte também da cultura árabe e de outras comunidades. Os gênios são seres criados por Deus, conhecido como o fogo sem fumaça. Sem fumaça. Eles são invisíveis aos nossos olhares, aos olhos humanos, mas têm livre-arbítrio, podendo ser bons, maus ou neutros, nem bom nem mau. Assim como nós, seres humanos, os gênios possuem a capacidade da razão e podem acreditar em Deus, se tornarem muçulmanos, praticadores da fé, ou se desviarem da fé, ou desviarem os outros. Os gênios vivem em dimensões diferentes. Os gênios vivem em dimensões diferentes daquelas que nós vivemos, seres humanos. Eles podem se esconder em lugares considerados imundos, sujos, como banheiro ou outros locais abandonados. Acredite-se que vive também em ruínas como desertos ou áreas mais isoladas ainda. Existem também gênios que podem coabitar em ambientes humanos, sem dúvida, sem serem percebidos. Os gênios podem interagir com os humanos? Podem, de forma positiva ou negativa. Entendeu? Alguns gênios podem ajudar as pessoas, podem, enquanto outros também podem enganá-las ou prejudicá-las. Eles têm suas próprias comunidades, os gênios. Eles vivem em sociedade e possuem as suas próprias regras e leis. Assim como nós, seres humanos, eles podem se casar, podem ter filhos, podem trabalhar. Em algumas tradições, os gênios são frequentemente associados a fenômenos espirituais. Eles falam isso. A gente vai se ligar agora. A crença popular inclui práticas de proteção contra gênios malignos através de várias rezas, orações e recitação do livro, que são as palavras de Deus. O Alcorão Sagrado menciona os gênios em várias passagens, especialmente na Surata dos Gênios, é Jinn, que comenta sobre a natureza deles, a crença e as interações com nós, humanidade. Os ensinamentos do nosso nobre e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também fala sobre os gênios, como lidar com as suas influências. Os gênios são uma parte fascinante também da cosmologia islâmica, refletindo a dualidade de ser a complexidade das interações espirituais. A importância dos gênios na tradição é um testemunho da rica tradição islâmica. O Alcorão menciona que foram criados antes dos humanos, e na Sura Zariyat, no versículo 56, Deus falou o quê? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. E não criei os gênios nem os humanos, exceto para que me adorem. Então nós e eles, nossa função é adorar e respeitar a Deus. Os gênios podem, como falamos, fazer várias coisas. Por exemplo, existem relatos de gênios que podem ajudar ou proteger nós, seres humanos. Mas também há aqueles que podem causar mal forte, ou até sussurrar com pensamentos negativos, chamados de al-waswas. Por isso que a Sura
Ela aqueles pensamentos é o gênio que está vindo. Por isso que a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona práticas de proteção. O nosso querido sábio, conhecido como Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, um grande sábio, jurista, renomado teólogo e estudioso islâmico, ele discutiu amplamente sobre os gênios em várias obras que ele colocou para nós hoje. Os gênios malignos podem influenciar o comportamento humano e até causar problemas de saúde mental e física. Entendeu? Ele acreditava que muitas doenças tinham causas espirituais, incluindo a possessão por gênios. O Ibn Qayyim enfatizava a importância da fé, da reza e da recitação do Alcorão como meios de proteção contra a influência desses gênios. Ele recomendou a prática de várias rezas diariamente, principalmente das 5 orações diárias, para buscar o abrigo verdadeiro em Deus. Os sábios, como o Ibn Qayyim, consideravam a existência dos gênios como uma realidade, e a crença neles faz parte da fé islâmica. Eles são criaturas criadas por Deus. Os gênios são uma parte significativa do Islã, e a sua influência sobre os seres humanos é reconhecida tanto nas escrituras quanto na obra de vários estudiosos. A proteção espiritual através da fé e da prática religiosa é vista como uma essencial para resistir às suas influências negativas. Só assim, caso contrário, não vamos conseguir resistir às influências dos gênios. A interação entre os seres humanos e gênios deve ser abordada, como estamos abordando agora, com cuidado e dentro dos parâmetros da crença islâmica, refletindo sempre no Alcorão e na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No Islã, os gênios ou seres sobrenaturais têm várias características e várias funções, e alguns deles têm nomes específicos, têm categorias específicas, de acordo com o Alcorão e a Sunna, e várias interpretações dos nossos estudiosos. Os tipos de nomes dos gênios: podemos falar jin, que é o termo geral que se refere a esses seres humanos, a esses seres do fogo, como está no Alcorão. Ou então shaitan ou shayatin, demônios. Esse termo é frequentemente usado para referir a gênio maligno que buscavam desviar e enganar os seres humanos. Ele é utilizado no Alcorão para descrever a força do mal que tentam levar as pessoas para o erro. Pode ser também como marid. Marid é uma das categorias dos gênios, que são descritos como muito poderosos. Eles frequentemente aparecem em algumas tradições do profeta, ou alguns contos que eles fazem, que são associados com magia ou feitiçaria. Marid. Tem também aquele chamado de Ifrit. Ifrit é um outro tipo de gênio que é frequentemente descrito como vingativo e forte. O termo aparece no Alcorão, e os Ifrit são frequentemente associados às ações malignas. Os gênios podem incitar as pessoas a cometer más ações e pecados, tentando desviar as pessoas do caminho da justiça e da verdade. Este conceito é discutido na Sunna do profeta e nos escritos dos nossos queridos sábios como Ibn Qayyim. Acredita-se que alguns gênios possam possuir indivíduos. Alguns gênios podem possuir indivíduos, levando a comportamentos e ações que não são típicos da pessoa. Embora a maioria das discussões sobre os gênios se concentra nas ações malignas, há também menções aos gênios que ajudam, protegem nós seres humanos, embora isso não seja comum, pois a maioria segue o mal, infelizmente. Os gênios podem ter interações diretas com nós seres humanos, como se comunicar
ou até mesmo influenciar a nós através de sonhos, pesadelos, ou visões, ou sugestões, no sussurro, da Waswas. Os estudiosos enfatizavam a importância dessas rezas e muita recitação do Alcorão. Além disso, buscar abrigo em Deus e manter uma forte conexão espiritual é considerado essencial para nos protegermos das manobras malignas e das influências dos gênios. Embora a crença em gênios seja uma parte da religião islâmica, abordar esse tema com cautela é de extrema importância. Sim, pois podem variar de acordo com as interpretações culturais e individuais. A prática saudável da fé, junto com a recitação do Alcorão e a realização de orações, são as principais formas de segurança citadas na tradição islâmica. Na religião do Islã, há uma crença que cada ser humano nasce, cada um de nós seres humanos, nasce com um qarin. Cada um de nós nasce com o quê? Com um qarin. O que é o qarin? Alguém já escutou falar? Nasce com um gênio, né? Isso, o qarin, que é um tipo de gênio que acompanha a pessoa ao longo da sua vida, ou nasce junto com a pessoa praticamente. Essa crença tem as suas raízes nas tradições do profeta Muhammad e é apoiado por alguns ensinamentos. É mencionado em várias tradições ou ditos, hadiths, que cada pessoa tem um qarin que o acompanha sempre. Este qarin pode ser considerado como um acompanhante que, de forma similar a outros gênios, pode influenciar a pessoa em seu comportamento e até escolhas, possivelmente empurrando para fazer o mal ou o bem. Segundo algumas tradições, o qarin que acompanhava o profeta Muhammad sallallahu, se converteu ao islamismo, tornou muçulmano, o qarin do profeta. Reconhecendo a verdade da mensagem que ele pregava, esta narrativa serve como um exemplo de que mesmo seres criados de maneira diferente têm a capacidade de aceitar a verdade e seguir o caminho reto. Embora o Alcorão mencione gênios, por exemplo, na Surat Jinn, não aborda diretamente a ideia do qarin associado a cada um de nós, seres humanos. No entanto, a natureza dos gênios é discutida amplamente e é uma noção que eles podem ter influência sobre nós, seres humanos. A Sunna, em alguns ditos do profeta, o conceito de qarin é mais explorado. Um dos relatos de um grande companheiro chamado Ibn Mas'ud menciona que o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, disse que cada um de nós tem um qarin e que ele se associou ao espírito da luz no caso do profeta, o qarin do profeta, e portanto se converteu ao Islã. O hadith que menciona isso pode ser visto também como um sinal de que a onipotência de Deus pode mudar até mesmo a natureza dos seres criados. Os sábios da nossa religião, ao longo da história, abordaram a ideia do qarin de diferentes maneiras. Primeira maneira, enquanto acreditam que o qarin pode ter um impacto negativo, eles alertam que cada pessoa é responsável por suas ações e tem capacidade de escolher o bem. A crença subjacente é que ao praticar a fé, orar, fazer boas ações, o indivíduo pode se defender das influências negativas do seu qarin. Segundo ponto, o qarin que se converteu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é visto como um símbolo de esperança nobre, de que a verdade pode triunfar sobre a negatividade. Isso também propõe que qualquer um, independentemente da sua origem espiritual, pode optar por seguir o caminho certo. 3. A maioria dos estudiosos enfatiza a importância da livre escolha e da responsabilidade individual. Mesmo que exista um qarin, cada indivíduo tem o livre-arbítrio para seguir a verdade ou desviar-se dela. O conceito de qarin, em suma, reflete as complexas interações entre o humano e o espiritual,
destacando tanto as influências externas quanto o papel crucial da escolha e do comportamento. Isso serve como uma lembrança da responsabilidade pessoal na busca do caminho certo para o caminho do Islã. É importante entendermos também, assim como os nós humanos, os gênios, como a gente falou, eles têm essa capacidade de escolher entre o bem e o mal. Eles podem acreditar em Deus ou se desviar, e por isso serão julgados junto com nós no dia da ressurreição. O Alcorão menciona que os gênios, em várias passagens da Sura dos Gênios, que descreve um grupo de gênios ouvindo a recitação do Alcorão e se convertendo ao Islã. Em outras passagens, aborda sobre a criação e a natureza deles. Alguns estudiosos que nos antecederam discutiram sobre os gênios e em seus comentários, enfatizando a importância do conhecimento sobre eles, com a capacidade de influenciar o mundo humano e a necessidade da proteção espiritual sempre. Alguns juristas, ao discutirem a questão da crença e da prática religiosa, abordaram que os gênios, em relação a temas como tratamento de possessões, sinais de influência negativa e utilização da rúqia, recitação do Alcorão, serve para a cura. Na literatura árabe, o conceito de gênios também é mencionado em várias histórias populares que refletem as suas interações com os humanos. Muitas histórias são carregadas de simbolismo e moralidade, refletindo visões sobre o bem e o mal. Em várias obras, muitas vezes, os sábios retratam sobre os gênios de maneira mística, enfatizando as suas virtudes e vícios, contribuindo assim para o rico conhecimento que entrelaça dentro da religião. Os sábios, em suas discussões, muitas vezes categorizam gênios em diferentes grupos ou tipos, incluindo aqueles que são benevolentes, malignos ou neutros. Cada um tem a sua característica específica de forma de interagir com nós seres humanos. Esses elementos refletem a complexidade do conceito de gênios dentro da religião. O Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, esse jurista, tem várias obras que ele fala sobre os gênios. Dentre as suas obras e discussões, tem um livro chamado Talbis Iblis, que é a tapeação do demônio. Como ele vai tapear você. Então Ibn Qayyim ele falava extensivamente sobre os gênios em suas obras, em particular nesse livro. Ele falava sobre a capacidade de influenciar sobre os seres humanos e o papel que desempenha na vida espiritual. O Ibn Qayyim ele confirma que os gênios eles têm a possibilidade de interferir na mente do ser humano. Ele discute que os gênios podem interagir com os humanos de uma forma negativa ou positiva. Ele alerta sobre essa importância e sobre a proteção espiritual. O conceito de Talbis Iblis refere-se à tentativa do demônio, conhecido como Satanás, que Deus nos livre, de enganar e confundir os seres humanos. Ele explora que esse conceito tem várias maneiras. A primeira delas, ele explica que o Lúcifer utiliza inúmeras táticas. Lúcifer chama como em árabe? Iblis. Ele utiliza inúmeras táticas para confundir as pessoas sobre a sua fé e sobre as suas obrigações religiosas. Ele pode instigar dúvidas, incertezas, levando indivíduos a se desviarem da verdade. Também tem outra forma. O Talbis Iblis também envolve a criação de justificativas que podem parecer racionais aos olhos humanos, mas que na verdade são tentações para se afastar da obediência a Deus. Isso pode incluir a promoção de comportamentos que parecem permissíveis, mas que são contrários aos princípios do Islã. Outro ponto, uma parte vital do ensinamento de Ibn Qayyim é a importância do reconhecimento das táticas do Lúcifer,
e a busca por conhecimento e sabedoria para resistir a esses enganos. Ele enfatizava a necessidade de fortalecer o imã, a fé, principalmente nas orações e na recitação do Alcorão contra as tentações do demônio. Ibn Qayyim também fornece várias orientações sobre as práticas que podem ajudar os crentes a se protegerem do mal, dos gênios, enganando o demônio. E isso inclui a recitação do versículo do trono, que é conhecida como Ayatul Kursi, e os últimos 2 versículos da Surat al-Baqarah, que são ditos para assegurar a proteção divina. Isso inclui também a utilização de algo chamado Ruqya. O que é Ruqya? Citam parte do Corão na Isso. água e dá para a pessoa beber por 16 Isso, dias. para proteger de várias influências negativas. A importância de estar sempre consciente da presença de Deus e de buscar a sua ajuda e proteção em todas as circunstâncias da vida. Ibn Qayyim, em seus vários escritos, enfatizava que o conhecimento verdadeiro e a prática da fé verdadeira são essenciais para enfrentar tentações e os desafios que podem seguir influências dos gênios e dos demônios. As manobras dos gênios, de acordo com o Corão Sagrado e a Suna do Profeta e os ensinamentos do sábio, envolvem várias interações entre os gênios e os seres humanos, certo? Os gênios, então, sabemos que eles podem influenciar e manipular seres humanos, podendo incitar ações, pensamentos ou até mesmo sentimentos negativos. Eles podem tentar desviar as pessoas do caminho da retidão. Há referências na literatura islâmica que descreve a possibilidade dos gênios possuírem seres humanos. Isso pode acontecer. Essa possessão pode ser manifestada através do comportamento estranho, inadequado, e é frequentemente associada à prática da magia ou da feitiçaria, infelizmente. Os gênios podem se apresentar sob formas atraentes, ou até mesmo enganosas, para seduzir e confundir as pessoas. Essa capacidade de enganar é tratada com cautela pelos vários estudiosos, que alertam para os perigos de se acreditar em visões ou experiências que não são convencionais. Existem tradições que sugerem o uso de amuletos e orações ou rituais específicos, mas isso é errado. Ibn Qayyim fala que nada disso vai proteger, pelo contrário, são tentações colocadas pelos próprios gênios. Ibn Qayyim, por exemplo, enfatizou a importância somente da fé, do imã, e a dependência de Deus como a melhor forma de proteção contra as manobras malignas do mal dos gênios. A recitação do Alcorão, em particular, é vista como uma poderosa proteção para contra os gênios. Na tradição islâmica, existe algo chamado dos gênios de sarkis ou sharkis, que são considerados aqueles que têm o conhecimento e habilidade de curar possessões e influências malignas, utilizando orações e rituais em conformidade com a fé muçulmana. São sábios, estudiosos, que eles recitam palavras de Deus até tirar esse gênio que está possuindo o ser humano. A relação entre esses gênios e os seres humanos é complexa e muitas vezes interpretada de maneira negativa. A ênfase está sempre na proteção através do imã, da fé, e na recitação do Alcorão. Há relatos que alguns gênios ouviram a recitação do Alcorão e se converteram, como falamos lá em cima. Um dos grupos dos gênios visitou o nosso querido e amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, durante a sua peregrinação e se tornaram muçulmanos, se converteram ao Islã. Isso está documentado em vários ditos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Essas interações são muitas vezes interpretadas como cautela e são mais comuns em relatos de alguns sábios religiosos. No Islã, a crença em gênios do bem, que podem ser considerados como seres que ajudam ou guiarem os humanos, existe, tá bom? Embora seja menos discutido. Diferentemente dos gênios malignos, que são shayatin, são do mal, que buscam desviar as pessoas do caminho certo, os gênios do bem são muitas vezes descritos como seres que ajudam
protegem ou até mesmo orientam os humanos de uma maneira positiva. Alguns relatos e tradições mencionam que os gênios do bem podem ajudar a guiar alguns fiéis ou crentes, oferecendo inspiração ou apoio durante momentos de necessidade. Eles têm uma conexão mais estreita com a espiritualidade e a busca de boas ações. Embora interações diretas entre humanos e gênios do bem não sejam comuns, porque a maioria deles são do mal, acredite-se que eles possam comunicar-se através do pensamento ou de intuições, ajudando as pessoas a seguir o caminho correto. Existem histórias e tradições que falam dos gênios que se converteram ao Islã e que ajudam a espalhar ou transmitir o ensinamento da fé. Esses relatos podem existir em textos, vários textos do Islã, mas muitas vezes devemos tomar cuidado também. Não é qualquer um. Tem que pegar sábios que estudaram para falar que esses gênios ajudaram. É importante lembrarmos também manter um comportamento ético e realizar boas ações é uma maneira de se conectar com o que é positivo. Sempre. Os sábios falam como Ibn Qayyim. Tanto em termos espirituais, quanto em relação a possíveis interações com gênios do bem. Mas muitos dos sábios não recomendam. A crença sobre os gênios podem variar, mas o Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, ele diz assim, num livro em particular chamado Al-Jawab Al-Kafi. Em outras, ele explora a natureza dos gênios e a sua interação com os seres humanos. Ele diz que os gênios, como seres invisíveis, não podem, os humanos não podem vê-los, mas eles têm um poder de se deslocar de um lugar para o outro e têm poder de escolha. Eles podem escolher entre o bem e o mal. O Ibn Qayyim, ele menciona os gênios que podem causar problemas graves aos seres humanos, incluindo doenças mentais, físicas ou possessões. Em possessões. Ele destaca sempre a importância de nós evitarmos essa comunicação. Certo? Ele sempre destaca a importância de ficarmos conectados nas nossas 5 orações diárias. Exato. Deixa eu apagar aqui para não ficar enrolando muito. Tá. A gente falou dos gênios. Sim. Que eles desempenham um papel interessante dentro da religião do Islã. Isso. Eles influenciam os seres humanos. Geralmente é mal. E os seres humanos têm livre Arbítrio. e os gênios também têm o quê? Livre arbítrio. Ou seja, tem salvação para eles. Então todo o mal que o ser humano faz, a gente pode atribuir aos gênios? Não, Por quê? porque quem faz somos nós. Hã? Quem faz é a gente, é arbítrio. Hã? Tanto é que humano não. também É tem. isso que o Então. Chico vai falar no dia Eles juízo podem final, tentar né? influenciar, mas a escolha é tua. Isso. No Islã, a distinção entre gênios, que é jinn, e outra coisa chamada nafsi, Esse, que é o ego. o ego baixo. Isso. É importante para entender a natureza do ser humano e os diferentes tipos de influências que afetam a sua moralidade e o seu comportamento. O termo nafsi refere à alma, o ego, É o ego ou baixo. algo interior de uma pessoa. O contrário dele. É uma parte intrínseca da psicologia humana, que inclui a mente, vontade e emoções. O nafsi pode ser guiada para o bem ou para o mal. No Islã, há diferentes estágios de nafsi, conforme descrito pelo Ibn Qayyim. Tem o nafsi al-amara. Nafsi al-amara. A alma ou o ego que incita ao mal. E a transgressão. Então não é um gênio. É a parte que a alma está propensa a seguir os desejos e instintos. O ego. Isso. Segundo, nafsi al-lawama. O primeiro, nafsi al-amara. Amar.
Segundo é Nafsi al-Lawama. Nafsi al-Lawama, a alma que se censura. Isso. Esta parte sente remorso e culpa por seus erros e tenta se corrigir. É a consciência. E tem o Nafsi al-Mutma'inna. Al-Amara, al-Lawama, agora Nafsi al-Mutma'inna. A alma tranquila. Hã? Ela é em paz com Deus. Segue o caminho da virtude. Nafsi é uma parte da identidade humana e está sujeita a influências externas, incluindo gênios, mas também é moldada pelo caráter, pela educação e a escolha individual de cada indivíduo. Entendeu aqui? Sim. Os gênios podem então influenciar os humanos, mas o Nafsi é a fonte interna de comportamento, com a capacidade de se autoavaliar e mudar. Os humanos são responsáveis pelas suas ações e obras, em virtude de seu livre-arbítrio relacionado a Nafsi. Enquanto a interação com gênios pode representar tentação ou influência externa, mas não isenta a pessoa da sua responsabilidade. Tanto os gênios quanto o Nafsi possuem papéis significativos na ética e na moralidade islâmica. Os gênios representam uma força externa que pode influenciar o comportamento humano, enquanto o Nafsi reflete as lutas internas do indivíduo entre o bem e o mal. Por isso que é fundamental para nós muçulmanos reconhecer esses aspectos para cultivar a autodisciplina e a conexão espiritual com Deus. Por isso que o profeta sempre falou naquilo que nós devemos praticar, que é o jihad al-nafsi, que é o maior jihad. O jihad com a tua própria alma, ou com o teu próprio ego, com o seu interior, lutar diariamente. Então, esse é o Nafsi. Para não prolongar muito, tem uma história que também envolve gênios e possessão, completando a temática da crença. Eu coloquei aqui o que os sábios falam, sempre em palestra sobre gênios, eles falam sobre a história de um rapaz chamado Karim. Karim é generoso. Sim. Karim era um jovem de 25 anos que vivia em uma pequena cidade no norte da África. Pode ser Marrocos. Desde criança, ele havia sido fascinado por histórias e sobrenatural, especialmente aqueles que envolviam gênios, seres considerados como entidades invisíveis e espirituais no folclore árabe ou conforme a religião islâmica. Com o tempo, seu interesse se transformou quase em obsessão, levando a explorar locais considerados assombrados e participar de grupos que discutiam experiências espirituais ou feitiçaria. Em uma de suas explorações, o Karim e os seus amigos decidiram visitar uma antiga ruína que, segundo as lendas locais, era habitada por vários gênios. Durante a visita, Karim sentiu uma presença estranha e começou a ouvir sussurros estranhos que pareciam vir de vários lados. Ignorando o aviso dos amigos para sair do lugar, ele se aventurou mais fundo nas ruínas. Naquela noite, o Karim foi para casa, mas algo havia mudado nele. Ele começou a ter sonhos vividos e perturbadores, onde se via interagindo com figuras sombrias que falavam diferente. Na manhã seguinte, seus amigos notaram que Karim estava agindo de maneira muito estranha. Ele parecia distante, frequentemente perdido em pensamentos e por vezes tinha acessos de raiva sem explicação. Ficava muito nervoso. Conforme os dias se passavam, o estado de Karim se deteriorou. Ele começou a falar de forma incoerente em momentos de raiva. Sua força parecia ter aumentado de forma sobrenatural. Os familiares assustados começaram a acreditar que ele poderia estar possuído por um gênio. Eles então procuraram ajuda de um especialista para fazer o que? Exorcismo? Não sei, tirar o gênio. Sim. Durante as sessões de tratamento, o imam, que é o líder, que conduziu ali,
recitou alguns versículos do Alcorão, que tentavam estabelecer um diálogo com o espírito que se manifestava ali. Neste percurso, Karim revelava detalhes da sua vida que ele mesmo não reconhecia. Com o medo intenso de lugares que nunca havia visitado e lembranças de eventos que não eram parte da sua experiência pessoal, após várias sessões intensas, após o imã conseguir expelir o gênio, Karim finalmente pareceu recuperar a sua consciência. Ele se sentiu aliviado e aos poucos voltou ao seu comportamento natural. Contudo, a experiência o marcou profundamente. Ele começou a estudar mais sobre a espiritualidade, nesse caso, com os sábios, não apenas em busca da resposta, mas também para ajudar aquelas pessoas que, como ele, poderiam estar passando por situações semelhantes de medo e pavor. A história de Karim é um exemplo que os sábios colocam das complexas interações entre crenças e experiências pessoais, e reflete como a busca por compreensão e ajuda em momentos de crise pode levar a processos de cura que, embora não sejam sempre cientificamente comprovados, têm um grande impacto na vida daqueles que neles acreditam. Para muitos, a fé são fundamentais, ajudando a explicar e a lidar com experiências de que a outra forma poderiam ser incompreensíveis. Na religião do Islã, tem algo chamado monoteísmo, traduzido como Tawhid. É o conceito central que enfatiza a unicidade de Deus, Allah. Acredita-se que a prática do verdadeiro Tawhid, monoteísmo, protege os verdadeiros fiéis de várias formas do mal, incluindo gênios, que são seres sobrenaturais mencionados no Alcorão. A crença é que a adoração ao único Deus e a manutenção de uma vida justa e moral afastam as influências negativas e os males. O monoteísmo é visto como uma forma de fortalecer a fé e de proteção espiritual, permitindo uma conexão mais profunda com o nosso Criador Deus. Além disso, a prática de várias orações, ou as 5 orações, lembrar de Deus, fazer adhikar, ou vikr, e boas ações são maneiras pelas quais os muçulmanos buscam permanecer sob a proteção divina. Dentro da religião, há várias súplicas, conhecidas como dua, recomendadas para recitar ao entrar e sair do banheiro, assim como antes de dormir, para se proteger contra o demônio que existe e perturba o ser humano, que é fraco na fé. Ao entrar no banheiro, por exemplo, muitos de nós esquecem de entrar no banheiro com o pé esquerdo e falar Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Em nome de Deus, ó Allah, eu busco sua proteção contra os espíritos impuros e as fêmeas impuras. E quando você fala Bismillah, Deus põe uma cortina entre você e os gênios. Ao sair do banheiro, poucos de nós que falam Gufranak e sai com o pé direito, ou seja, agradece a Deus e pede perdão pelas suas falhas. Ao ir dormir, poucos de nós que falam Bismika Allahumma amut wa ahya, em teu nome, ó Allah, eu morro e acordo. Para a proteção contra o demônio, devemos dizer com convicção no coração, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, eu busco refúgio em Deus contra o mal do demônio maldito. Essas súplicas ajudam a manter uma atitude de devoção e proteção no cotidiano dos muçulmanos. Falar A'udhu bi kalimatillahi tama min sharri ma khalaqa, em ambientes que você acha que é mal assombrada ou abandonado ou escuro, que te dá medo, fala A'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaqa. Ou seja, é uma invocação que significa eu busco refúgio nas palavras perfeitas de Deus contra o mal de tudo que Ele criou. Essa é uma forma correta e tradicional de buscar a proteção divina. Falar, ó Allah, eu busco refúgio em Ti, com as palavras perfeitas que emanam de Ti, implorando por proteção. Essas são as palavras que você deve falar em todos os momentos, principalmente em momentos de medo. Sabendo que os sábios falam que os gênios, além de poderem possuir os seres humanos, eles são mais fracos
que os seres humanos. Os seres humanos são mais fortes que os gênios. Ele só consegue possuir aqueles que estão longe do Tawhid, da unicidade de Deus. Como é relatado que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, o segundo califa do Islã, quando ele entrava por uma porta, por um lado, os demônios saíam pelo outro, de tão forte que ele era na ligação e no zikr entre ele e Deus. Barakallahu fikum, fil Quran Karim, fastaghfiruhu, innahu al-ghafur rahim. A gente pede perdão para Deus das nossas falhas e espero que essa palestra